Paz seja convosco. Meus irmãos, em todos os lugares e em todas as classes, existe o bom profissional e o mau profissional. Isso é na polícia, existe o bom policial e o mau policial. Isso é no bombeiro, existe o bom bombeiro e o mau bombeiro. Isso é no hospital, existe o bom médico e o mau médico. E por aí vai. E é óbvio que a igreja não poderia ficar de fora dessa, porque lá também existe o bom pastor e o mau pastor, aquele que dá a vida pelas suas ovelhas e aquele que suga o sangue das suas ovelhas. E é sobre essas duas características de pastor que nós iremos falar agora. Por isso eu gostaria da sua total atenção. Mas antes eu gostaria de falar que a palavra pastor, ela nunca aparece na Bíblia como sendo uma profissão, e sim como um ministério. Em Atos, capítulo 20, versículo 17 e 18, aprendemos que os presbíteros da igreja deveriam pastorear o rebanho. Pastorear não é exercer um cargo, e sim cuidar do estado espiritual das ovelhas que foram salvas por Cristo Jesus. Então, até aí eu espero ter tirado a sua dúvida. Vamos lá. Eu quero começar primeiro falando do bom pastor, porque para a honra e para a glória de Deus, eles ainda existem. São poucos, mas ainda existem. Presta atenção no que vai dizer no livro de João, capítulo 10, versículo 14 e 15. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece, eu também conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Sabe quem é esse? Exatamente, o bom pastor. E eu creio que todo bom pastor, aquele que tem um chamado de Deus na sua vida, ele tem um imenso prazer, a imensa honra em cuidar, em ensinar, em pastorear o rebanho a qual Deus lhe confiou, porque ele sabe que o rebanho não é dele, ele sabe que o rebanho é de Deus, e sabe que um dia ele terá que prestar contas a Deus pelo rebanho, e também para receber a sua recompensa, porque o bom pastor também será recompensado. O bom pastor, ele tem pago um alto preço em prol das suas ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas se você não sabia, fique sabendo agora. O bom pastor, ele chora quando as suas ovelhas choram, ele fica triste quando as suas ovelhas estão tristes, mas também ele se alegra quando as suas ovelhas são abençoadas. Ele se alegra quando as suas ovelhas são libertas, são curadas, são restauradas pelo poder da palavra de Deus. E você que é pastoreada por esses bons pastores, honre, respeite, valorize, ore por eles, porque eles merecem as suas orações, eles merecem as suas valorizações, porque o bom pastor ele paga um alto preço. Muitas vezes ele visita aquelas pessoas que não podem ir à igreja porque está com algum problema de saúde, está com alguma debilidade, mas ele vai lá e visita. O bom pastor é aquele que sente a sua falta quando você começa a faltar aos cultos e liga para você. O bom pastor é aquele que está sempre nas ruas pregando a palavra, ganhando almas para o Senhor Jesus. O bom pastor é aquele que entra em guerra contra o inferno para despovoar o inferno e povoar o reino dos céus. Esse é o bom pastor, aquele que muitas vezes quando você quer sair da linha, ele dá aquele puxão de orelha, dá aquela repreensão, que inclusive é para o teu bem, para que você possa continuar firme na presença de Deus, para quando Jesus voltar, você possa subir junto com ele. Esse é o bom pastor. E para vocês, pastores, vocês têm a minha admiração, vocês têm o meu respeito. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, a sua esposa, o seu ministério. Que Deus continue renovando as suas forças, porque não é fácil ser um bom pastor, não é fácil dar a vida pelas suas ovelhas, não é fácil. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério. E vocês têm a minha admiração e podem contar comigo. No que precisar, estarei sempre à disposição de cada um de vocês. Amém? Agora, para nossa tristeza, vamos falar do mau pastor, porque, infelizmente, eles também existem. E nós devemos vigiar e orar, porque eles são muitos. Amém? Olha o que a Bíblia vai dizer em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 4. Só lembrando, aqui eu não estou dando a minha opinião, eu não estou dando a minha ideia. Porque se as minhas opiniões, se as minhas ideias não tiver com base bíblica, não tiver de acordo com a Bíblia, pouco importa. O que vale é o que a Bíblia diz. E olha o que a Bíblia diz. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não faça isso por ganância, mas com o desejo de servir.
Não haja como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da vida. Amém, meus irmãos? Deixa eu te falar uma coisa. O mau pastor, ele não tem amor pelas ovelhas. Ele não tem paixão pelas ovelhas. Pouco importa se as ovelhas vai para um lado, vai para o outro. Ele não tem interesse de buscá-la. Ele não tem interesse de fazer visita. Ele não tem interesse de sentir falta por aqueles que estão faltando no culto. Porque o maior interesse, a maior preocupação dele é em lucrar. Por isso que muitos falam em dízimos e em ofertas, é pecado, Thales? Não, podem falar 24 horas por dia do dízimo e das ofertas. Portanto, que vocês cuide das ovelhas, que você vá atrás das ovelhas que se desgarraram. Faça visita àquelas que não estão podendo ir ao culto. Ligue para aquelas pessoas que não estão indo. Mostre preocupação, que você está sentindo falta, mas o mau pastor ele não faz nenhuma dessas coisas. Por isso ele é um mau pastor. O mau pastor também, ele é tido também e reconhecido como ignorante, como uma pessoa arrogante, soberba, orgulhosa. As ovelhas, elas não têm mais nem respeito por eles, elas têm medo por conta da sua tamanha arrogância, da sua tamanha soberba. E nós devemos vigiar isso. Muitos pastores, principalmente o mau pastor, ele não gosta que a gente examine as escrituras sagradas. Porque quando a gente examina as escrituras sagradas, a gente acaba identificando as heresias, os falsos ensinamentos. A gente acaba reconhecendo se aquilo vem de Deus, se aquilo vem do homem. Por isso que o mau pastor, ele acaba criticando aqueles que estudam a palavra de Deus. O mau pastor, ele quer que vocês continuem sendo leigos, porque quanto mais leigos para eles, mais vocês são fáceis de ser enganados. Então tomem bastante cuidado. O mau pastor também, ele lança palavra de maldição. É verdade, você sabia disso? O mau pastor, ele lança palavra de maldição. Eu já vi pastores dizerem assim, ó: eu não dou um mês para fulano não perder o seu emprego só porque deixou de dizimar. Tem pastor que diz assim, ó: eu não dou um mês para fulano cair no leito de uma enfermidade só porque não compactuava com as vontades dele. Tem pastor que diz assim, ó: se você for abençoado e não der o dízimo, Deus ele vai tomar a sua bênção. Como assim? Está repreendido em nome de Jesus? Ou será que eu só sou abençoado se eu pagar a Deus? Por isso que nós devemos vigiar, meus irmãos. Nós devemos orar. Por isso que os maus pastores não gostam de mim, me criticam. Por quê? Porque eu tento abrir os olhos de vocês com a palavra de Deus. Aqui, como eu falo, não é minha opinião, não é minhas ideias, não é, eu vou falar porque é a minha ideia, porque não. Eu estou falando de acordo com a palavra de Deus. O mau pastor, ele é ganancioso, ele é interesseiro, ele é dominador, ele quer mandar nas ovelhas como se as ovelhas fossem dele. E muitos aceitam, porque não lê a Bíblia, não estuda a Bíblia Sagrada. Vocês sabem como era reconhecido aquelas pessoas que liam a Bíblia, examinavam as Escrituras Sagradas para saber se aquilo vinha de Deus ou vinha do homem? Eram os boreanos. E sabe como eles eram vistos naquela época? Como nobres. Hoje em dia, se você for estudar a Bíblia Sagrada para saber se aquilo vem de Deus ou vem do homem, você é tido como rebelde, como desobediente, porque o mau pastor, ele não quer que você saiba da palavra de Deus. Para você ter uma noção, estou toda arrumada aqui. Você sabe de onde eu vim agora? De um velório. Eu fui pregar para uma família enlutada, porque essa família ligou para o seu pastor e na ligação deu desligada. Depois ligou mais uma vez e o pastor atendeu. Só que o pastor disse que não ia poder estar presente. Também o pastor não mandou nenhum auxiliar, não mandou ninguém. E a família ligaram para mim e eu fui, para levar essa palavra de conforto, para levar essa palavra de força. Por isso que os maus pastores não gostam de mim, porque eu faço coisas que eles não fazem. Eu sempre visito, eu oro, eu pago um preço, eu vou nas casas, a gente está sempre na rua. Também quero primeiramente agradecer a Deus e segundo a cada pessoa que está sempre comigo, pagando um alto preço de estar na rua, evangelizando, levando a palavra de Deus para essas pessoas que muitas delas sequer nunca pisaram em uma igreja, mas nós estamos levando a palavra de Deus e ganhando almas para o Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um de vocês que estão sempre comigo. Muito obrigado. Sem vocês, esta obra de culto de rua, elas nunca sairia para frente, porque eu sozinho eu não posso nada. Eu preciso primeiramente de Deus e segundo de vocês. Eu sou muito grato a Deus pelas suas vidas. Então tomem cuidado, meus irmãos, que o mau pastor ele tem essas atitudes. Ele não vai buscar as ovelhas perdidas, ele não faz visita, ele só pensa em dízimo, ele só pensa em oferta, ele só pensa em lucrar. É pecado falar de dízimo? Claro que não. Tem pessoas que pensam que eu sou contra o dízimo. Deus me livre, não está na Bíblia. Tem
tem que ser pregada. Agora, pregue o dízimo e também vá nas casas, faça visita, vá orar por aquelas pessoas que estão enfermas, que não podem ir à igreja. Eu sou contra esses maus pastores. Eu não sou contra a dízimo. Eu não sou contra a oferta. Não. Eu sou contra esses pastores que só querem lucrar, que só querem ganhar dinheiro, mas não querem pagar o preço. Entendeu? Por isso que não gostam de mim. E eu não estou nem aí. Então eu estou aqui, meu irmão e minha irmã, através dessa palavra de Deus, para que você possa diferenciar o bom pastor e o mau pastor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Em nome do Senhor Jesus.